Ramakrishna fala que há 3 espécies de homens, 3 classes de pessoas. E ele usa um exemplo de um pescador que, tendo ido pescar, obtém êxito nessa pescaria. Ao puxar essa rede do mar, ele nota que há 3 tipos de reações dos peixes. Alguns peixes ficam atrelados à rede e não se movem, totalmente inertes, entregues. Outros se debatem, lutando constantemente. E uma terceira classe de peixe é aquela que se debate tanto que consegue escapar da rede, voltando para o mar, alcançando esta liberdade. Porém, essa terceira classe são poucos. A maioria fica preso dentro desta rede. Ramakrishna faz uma comparação dessa passagem do pescador ao entendimento dos homens. Afinal de contas, quem somos nós? Que tipo de peixe a gente se classificaria no momento? O peixe que se debate? O peixe que está atado à ilusão passivamente? Ou aquele peixe que está lutando e que às vezes consegue cair novamente no lago? Ou no rio? Ou no mar? Podemos estender muito mais, classificando, que tipo de peixe a gente é. Do grande oceano, do pequeno lago, do rio em movimento que flui. Quando nós vamos falar de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, você que me acompanha já há um tempo, sabe tudo que eu tenho falado aqui no canal. E recentemente, num dos comentários do vídeo quando eu falo sobre o Akáshico, uma das escritas cita que eu me tornei um cara, vamos dizer assim, talvez, vamos dizer assim, que perdi a humildade durante aquele vídeo. Eu parei para pensar e me perguntei, a mente do homem diz assim: mas não, você sabe que gravou o vídeo, que você não tem nenhum tipo de... Você não teve nenhuma intenção de trazer uma arrogância ou alguma palavra rude, vamos dizer assim, Mas sempre tem um princípio que se a pessoa viu alguma coisa pode existir realmente em você. Então o homem que se debate é aquele que fica preso à rede. O homem que ouve passivamente também não sai de sua procrastinação, de sua zona de conforto. Fica atado à ilusão. Mas há um terceiro homem que pula fora de qualquer debate, de qualquer briga, como diz o ditado, de qualquer disputa, porque você está fora dela. Então você não vai competir. Você não vai entrar na mesma classe de pensamento ou de vibração da outra pessoa. No fundo, a gente carrega aquele sentimento de que temos um caminho a seguir espiritual e que nós também, em dado momento, somos capturados por algum motivo, justamente por estar no cardume, por estar nesse coletivo, nesse inconsciente coletivo. A gente é capturado, tanto quanto Carl Gustav Jung fala, do inconsciente coletivo. E é um processo de alquimia pessoal, você ir identificando o que de coletivo você tem dentro de você, qual noção, qual polarização, muito comum essa palavra hoje nos nossos tempos. Ativismo, que tipo de ativismo você se atém, qual rede te captura,
hoje em dia. Aonde a gente se embaraça de tal forma que não consegue escapar, que a gente se debate. Eu me lembro de um termo chamado enredamento, né? Quando eu escutei essa palavra pela primeira vez, eu falei, nossa, que luz essa palavra me traz. Porque a gente diz assim, enredamento, né? Ou seja, enredamento material. Quanto mais a gente se envolve com a matéria, mais a gente se enreda. Ela tem mecanismos que nos tornam dependentes ou cria falsas necessidades que cada vez você se ata mais a tudo isso. E aí fica difícil desenvolver, andar para frente, porque você está atado a essas redes. E aí você não tem como soltar. Você vê o rio, o oceano do lado de fora da rede e você está preso. E o que é mais triste, né? Você começa a enxergar aquilo. Uns se dão por vencidos e diz, já era, né? Não tem jeito. Tô aqui preso, vejo a liberdade ali, mas não adianta se debater. Não adianta eu lutar. É uma das fases que o ser humano passa, que acredito que Ramakrishna tenha, né, tentado explicar, né, em seu texto, né, como encontrar Deus. E há o homem que luta com seu ego nesse debate, faz esse enfrentamento, a disputa, a competição, né, a luta pelo poder, mas não entende que aquele tipo de comportamento, né, é apenas esse homem que se debate. Mas ainda assim esse homem está numa posição melhor do que o outro que se conformou com a ilusão, com a Matrix, com o lugar, com Matrix no modo de falar, né, gente? Eu gosto de usar a palavra Maya, Maya do sânscrito, né, que significa ilusão. Mas quando nós falamos dessas três classes, o meu debate aqui com vocês hoje, a minha proposta de reflexão, é justamente fazer o autoquestionamento em que tipo de classe de pessoa você está, né? Na que está conformada, na que está se debatendo, ou na outra que conseguiu pular fora de tudo isso, né? Porque mesmo essa que debate, dos tantos que se debatem, alguns conseguem escapar da rede, né? E são poucos que retornam ao oceano. Mas se tão, vamos dizer assim, tão inocentemente você cair novamente no oceano e se reunir novamente ao cardume por um sentimento de pertencimento, por um sentimento de grupo, você fatalmente poderá cair em uma nova rede. E essa é uma realidade que a maioria dos homens que tenta vivenciar uma vida diferente consigo mesmo ou com sua família, acaba de novo se envolvendo dentro do mundo e quando acorda, novamente está ali, enredado, enturmado, né, com pessoas, né, que vamos saber, né, que tipo de conhecimento, que tipo de avanço a pessoa vai ter. É engraçado que Ramakrishna fala que o homem, ele tem a dádiva, né, a oportunidade, né, incrível de nascer como ser humano. E ele pode buscar coisas incríveis, alçar voos além da matéria, além da sua limitação física, da morte física. Mas o que acontece com o homem é que ele se entrega. E o que ata a gente, às vezes, é justamente uma luxúria simples, né? Porque se é uma coisa que eu descobri ao longo de todos os meus estudos, observando pessoas e lendo, é que a pessoa mesmo sendo pobre, ela pode ter sua luxúria, às vezes sentimentos de luxúria maior do que uma pessoa que tem dinheiro. Mas ela tem mais apego àquela pouca miséria ou pobreza que ela tem, né, que gera um conforto físico, né,
que é aquela coisa, né? Há pessoas que só pensam em comer, beber e acasalar, né? Descansar, né? Essa pessoa está feliz, está numa plataforma. Ela é esse peixe que está atado, vamos dizer assim, à rede. E a gente pode estender o nosso debate aqui, a nossa reflexão, às pessoas que estão atadas a filosofias. Porque escutaram alguns tipos de conhecimentos que foram passados por alguns intérpretes que foram na fonte, né? Que não passaram por esse processo de reflexão profunda por si mesmo ou por si mesma, né? Não foi a fundo lá para fazer suas autodescobertas, né? Como ecoava aquele sentimento, aquele pensamento, qual frase daquela pessoa calou dentro dela. Não, ela deixou que outros dissessem o que era legal, o que era importante. Então, se alguém diz assim, hoje é muito comum, no livro tal pessoa, tal filósofo falou tal coisa, e aí você já endossa com uma certa importância. Aquela pessoa está falando de tal pessoa. Mas aí, como eu já vi pessoas falando sobre a história de Nietzsche, por exemplo, eu sempre me pergunto, qual foi o final da vida de Nietzsche? Nietzsche se encontrou? Nietzsche foi feliz? Então eu sinto que quando eu falo de algumas pessoas, quando se trata justamente daquele momento em que você bate forte nesse conceito filosófico que a pessoa tem, das duas uma, né? Das três, né? A pessoa também se encaixa nas três classes de pessoas. As passivas, que estão recebendo uma carga de conhecimento grande e não conseguindo colocar isso em prática, são as passivas, né? Se tornam peixes gordos de conhecimento, mas não entendem que também estão atados a uma rede, não estão em liberdade de espírito ainda. Como eu disse, ainda há aqueles que aprendem e tentam usar esse conhecimento na prática e vão descobrindo pouco a pouco que pouca coisa é realmente verdade, que pouca coisa é realmente eficaz. Na verdade, para nós seres humanos, há muitas coisas boas e coisas que funcionam. Só para te situar um pouco, Ramakrishna Paramahansa nasceu em 1836 e faleceu em 1886. É um dos sábios mais reverenciados da Índia do século XIX. Influenciado por várias tradições espirituais antigas, como o Bhakti, falam de Bhakti Yoga, né? Que inclui devoção suprema pela deusa Kali, Tantra e Advaita Vedanta. Ramakrishna se tornou um renomado místico e yogi, considerado por alguns como um avatar, uma encarnação divina. Como um depósito de sabedoria, prática e um exemplo sincero de devoção. Ramakrishna foi fundamental para exemplificar de modo simples e profundo a universalidade de Deus. Mais importante que uma compreensão intelectual, é necessário ter uma mente aberta ao ouvir mestres como Ramakrishna, para assim sementes possam ser plantadas, e então naturalmente o ensino pode germinar, fazendo com que a pessoa flua pela breve jornada da vida de modo pacífico e equânime. Há um Deus em todos nós, que é chamado por muitos nomes e muitas línguas, tanto quanto há indivíduos. Tantas são as maneiras de adorar o Deus único. Uma frase de Ramakrishna. Outra frase dele. O objetivo da experiência religiosa não é se envolver em um debate intelectual, mas ficar submerso no êxtase do amor divino por meio da devoção ao nosso caminho. Mais uma aqui. Somente Deus é o fazedor e ninguém mais. Então, continuando nossa pequena interrupção, como eu falei antes,
Essa classe de homens hoje que se julgam inteligentes, intelectuais e que encontram esses resumos fáceis, né? Como eu até citei, né, no livro do Registro Acástico, e que a escrita lá, né, falou que eu talvez tenha sido um comentário arrogante, né? Mas eu não quis desmerecer a pessoa, né? Ser humano nenhum. Mas sim o contexto filosófico paralisante e que nem sempre também condiz com a verdade das escrituras antigas, né? Porque se eu pego uma escritura antiga e falo ao meu grau prazer, então agora eu falo que vou fazer um curso, né, das 3 classes de pessoas e que eu vou definir, eu sei montar um curso, sei elaborar tudo isso, mas a fonte, né, quase sempre é negada, esse é que é o problema. A fonte é adulterada. Então se eu pego um conhecimento e troco a fonte, eu falo que é um conhecimento budista, eu falo que é um conhecimento de umas escrituras secretas, de um templo que eu entrei, né? Há muita inverdade para validar muita coisa. É como quando se diz de canalização, de canalizadores, né? De pessoas aí que se dizem médiums, né? Poucos passaram pela escola dos médiums, né? Vamos dizer assim. Ficaram anos lá estudando, né? Para poucos que me conhecem, já falei que eu fiquei muitos anos dentro do espiritismo, né? Estudei bastante, fiz o curso dos médiums, né? Um curso de 3 anos. Então sei muito bem o que estou falando, sei muito bem o que é incorporação, canalização, e sei quando é ou quando não é também, né? E sei que também isso é real, isso existe, mas o teor da mensagem é de acordo com a capacidade vibratória que você consegue alcançar. Então tem muita coisa tenebrosa por aí, muita coisa estranha por aí, que a gente tem que prestar muita atenção. Porque certos conhecimentos é como os peixes que nós estamos falando, como esses homens. Há muitos homens paralisados. E não pela ignorância, hoje em dia. Há muitos homens paralisados pelo excesso de conhecimento que têm e que acaba fazendo deles, como diz assim, incapazes de discernir qual é o caminho real, né? Hoje em dia tanta gente fala tanta coisa que se você ficar na argumentação intelectual, você jamais vai deixar esse intuitivo, esse interior adentrar, né, dentro de você, e para que você diga, esse é o caminho. Mas se alguém chegar e dizer, não é, né, de você intelectualmente entender que essa argumentação é lúcida, você vai acatar e vai paralisar. Mas como nós estávamos falando, né, ainda um peixe que se debate, que está num processo do ego, né, da luta, ele ainda é capaz de pular fora de tudo isso para uma plataforma superior de pensamento. Como eu falei de Blavatsky naquele vídeo, se ela fala de tanta literatura antiga, né, de textos, né, secretos, né, e se você estudasse esses textos, né, o que você faria com eles? O que você faz com o conhecimento de Ramakrishna agora? Que a gente está passando um pouco desse conhecimento para você, desse pensador, né? O que você vai fazer com isso? O que dele te cala dentro de você? Pois aí que eu acredito que seja a fonte. É porque quanto custa um livro? Às vezes um livro pode te libertar completamente. E um curso, né? Recentemente estava vendo um cara perguntando para um outro mestre que tinha desperdiçado seu tempo, né, com tantos cursos, né, de outros
na parte evangélica, né, o cara perguntando, e perdi tanto tempo com tais pessoas, e o mestre vira para ele e fala assim: não, você só agora está assumindo os opostos, né? Você só está tendo condições de ver um conhecimento diferenciado porque você teve aquele. Então, provavelmente essa primeira fase da sua vida tenha te ajudado, né, a estar aqui onde você está agora, nessa linha de pensamento. Então, poucos são os canalizadores, os médiuns realmente sérios hoje no Brasil para realmente trazer um potencial significativo de uma realidade que possa nos ser útil hoje em dia. Existe alguns, sim. Ainda vou falar deles aqui no canal, mas isso vai ficar para outro bate-papo. Eu não quero fugir muito do conhecimento de Ramakrishna hoje. Paramahansa, né? O processo da yoga que nós falamos aqui, Bhakti, é um processo em que você pode, ao longo da vida na busca material, tornando a sua devoção, sua vontade de tornar divino a sua vida, um processo natural em meio à vida material. Que eu defendo é o processo cotidiano, né? O processo do dia a dia, se ir tornando sua vida inteira um processo divino. Não momentos da igreja, momentos de uma oração, mas ao longo do dia você vai tornando tudo divino, tudo especial. De maneira que chega uma hora que isso é ininterrupto. Você acorda, o processo continua. Você vai dormir, o processo está em andamento. Então você dorme alegre, você acorda como aquela criança que ganhou o presente no dia anterior. Ela dormiu brincando. Os pais pegaram e levaram ela para a cama. Aí ela acorda, a primeira coisa que ela corre naquele lugar e continua aquela brincadeira. Né? Interessante isso. Essa pureza, essa inocência. Né? E nós adultos podemos dizer que nós brincamos da mesma forma. Nós podemos acordar com nossos grandes ideais, nossos grandes objetivos, e podemos dormir com eles também. Com essa maquete de vida, com essa maquete de personalidade, né? Entendendo que tem um ser por trás de tudo isso, um construtor, e acima de nós ainda há um observador, né? Que tudo vê, que tudo sente, né? Que está ali, rindo e brincando com sua diversão, e que pode ser chamado a vir brincar junto com a vida. Mas tão logo você se identifica com a personalidade, com o ego, com esse debate, com esse processo, com a polarização, você está atado à rede. Você está de novo numa rede. É necessário de novo voltar a ser esse peixe que nada por esses mares, né, por esses lagos, por esses rios, e livremente, sentindo às vezes os momentos de solidão que o conhecimento traz, que a sabedoria traz, às vezes se reunindo e brincando neste cardume, e às vezes se distanciando para não cair na rede. Então logo você que já viveu a experiência, ouvir o barulho do barco, vai saber que você deve sair daquele grupo que está atado, né, a agenda e tudo mais, né? Espiritualidade não tem agenda, pessoal. Espiritualidade é livre. Manifestação plena de si. Respeitando todas as escolas, todos os templos que estão abertos, né? E há templos que a gente sabe que há milhares de anos, milênios, pessoas vão ali com seus corações cheios de devoção. Então aquele lugar está todo impregnado com essas energias, né? É necessário sim, às vezes, fazer peregrinações. Você que me acompanha entende o que eu estou falando. É necessário sim, às vezes, fazer peregrinação. Sair desse ambiente que você vive e ir por um ambiente em que ele é saturado de energias diferenciadas. Hoje,
nossos ambientes estão saturados de desejos materiais, estão saturados de luxúria, né? Há certos bares, certos lugares que estão saturados, né, de pura ignorância, né, de puro sentimento. Há ambientes também que estão saturados de materialismo, né? Você vai se impregnar disso. E não são esses sentimentos, às vezes essas energias, né, que vão, mas sim a sua aceitação a elas, né? Você pode entrar em qualquer lugar. Se você tiver com suas bases sólidas já preparado, não vai ter tanto problema. Pelo contrário, sua sensibilidade vai te mostrar em que ambiente você está. E também nós podemos dizer que quando nós vamos a um ambiente espiritual, se estivermos já mais abertos a aceitar esse processo, uma corrente de energia vai passar por você, ajudando você a modificar as suas bases internas, tornando mais forte, mais sólido em sua estrutura de fé da vida, sua estrutura de autoconhecimento, no que é importante realmente na vida, né? Que passo tomar, o que te faz feliz, o que te deixa bem, o que você tem que passar de verdade e que para você está sendo uma lição, né? É interessante que Ramakrishna conta uma história também, né, para encerrar o vídeo agora eu vou colocar para falar para vocês. Ele fala de um santo, né, que caminhava no meio de uma multidão e que um homem mau, ele pisa sem querer no pé desse homem mau. Então esse homem mau pega esse mestre, né, esse santo, e começa a bater nele até fazer ele ficar desacordado. Então aí chegam os discípulos, né, desse mestre e acorda ele, né, vou fazendo ele voltar, né, aos sentidos e diz assim: mestre, você consegue me reconhecer? Ele diz: sim, é o mesmo que me agrediu. Né? O discípulo confuso olha, né, tipo, ele ainda está meio, né, grogue. Mas não, o mestre já estava lúcido. O mestre já entendeu que o agressor e o discípulo, para ele não tinha diferença nenhuma. Simbolizando que para Deus também nós não temos diferença nenhuma. O bom, o mal, né, nenhum de nós. O materialista, o espiritualista, nenhum é melhor. Né, em nenhum aspecto. Nenhum. É claro que, né, a felicidade divina é ver as pessoas saindo dessa rede, né, se despertando, começando a caminhar em direção a essa luz, né? Tal qual o salmão, né, que sobe o rio numa determinada época de sua vida, né? Assim podemos ser nós, ascender a vida, né? Subir, né? Como uma forma de metafórica, mas é de ascensão, né? Caminhar para a evolução. E é claro que assim é melhor, né? Há muito mais preocupação em cuidar daqueles que estão fora de um caminho, né? Fora de uma doutrina, do que aquele que, né? É como nós estamos falando, né? Mais fácil um peixe que está se debatendo ainda está em posição mais elevada do que o peixe que está conformado com a sociedade que tem, com a filosofia e o autoconhecimento que trazem para ele, como dizem, papinha mastigada, né? E assim ele não faz esse confronto de filosofia, de ideologia, não faz um confronto interno, né? Independente do que eu fale para você agora, as nuvens estão caminhando sobre nossas cabeças, o vento balança as árvores, os animais seguem seus instintos, e os homens ainda que estão atrelados a essa rede ainda estão passivos. A grande questão do que a gente pode fazer no momento é se auto-observar, se identificar e ver em que posição a gente está. Só assim para a gente começar a dar nossos primeiros ensaios para pular dessa rede, né? Esse é o caminho. Voltar de novo a esse lago
para caminhar direto para a luz, né? Volto a dizer, né, que homens poderosos, grandes homens ou grandes mulheres, têm um pensamento elevado. Não estão em ignorância. Mesmo que você queira ser bem-sucedido materialmente, você vai ter que pular essa etapa. Se você quiser ser bem-sucedido espiritualmente, você vai ter que pular essa etapa. Você vai ter que sair do cardume. Você vai ter que sair da rede. Algumas coisas são inevitáveis com o passar do tempo. Então, às vezes, você vai estar na sociedade, vivendo em sociedade, mas ainda assim com um espírito muito livre, solto de tudo isso. Tudo isso é metafórico, tá? Ninguém vai viver sozinho, ninguém vai viver uma vida isolada, não é isso. O processo dessa passividade que nós estamos falando do debate é puramente mental, não é assim? O todo é mental, né? Não é assim que o Caibalion fala? O todo é mente, o todo é mental. Então tudo se passa em nós. Estamos conformados? Estamos passivos? Estamos em debate? Estamos em polarização? Ou estamos livres? Pensando no jeito que a gente quer, vivendo, crescendo espiritualmente do jeito que a gente quer e convivendo com a matéria da melhor maneira possível, de forma exemplar. Com sentimento de paz e serenidade, desejando toda a paz para você, né? E não se esqueça que reflexão nada mais é do que o reflexo daquilo que a gente vê em nosso próprio reflexo, quando estamos no outro, o nosso reflexo no outro. Por isso que eu digo, eu me torno você.